Quero deixar um abraço para todos, irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho e também todos aqueles que nos ouvem em qualquer lugar, em qualquer parte desse país. Sabemos que vivemos um momento de muita apreensão e a necessidade de muito cuidado diante da crise que o nosso país, e não só o nosso país, mas todo mundo está enfrentando por conta dessa pandemia em toda parte, em todos os lugares, desse vírus que é preciso que haja muita precaução e muito cuidado de todos nós para que nós não venhamos a contribuir para que esse mal se espalhe mais do que já se espalhou. Por isso, a mensagem que nós deixamos nesse domingo para a igreja, para todo o nosso grupo e para o canal da igreja, a mensagem que nós deixamos nesse dia em que nós devíamos estar aqui reunidos, devíamos estar juntos, mas nesse domingo 22 de março, a mensagem você vai ouvi-la em sua casa, você vai ouvi-la aonde você estiver, no seu celular, enfim, no seu equipamento eletrônico. Nós transmitimos essa mensagem para que você não precise se deslocar até a igreja. E eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 11. E esse texto, esse versículo, ele nos diz assim uma palavra do Senhor Jesus Cristo quando ele fala aos discípulos e também a toda a comunidade, dizendo assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E o versículo 18 diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Esse discurso de Jesus, ele constitui o último que ele fez para o público em geral. E é Lucas que vai fazer esse registro. E o assunto dessa palavra de Jesus, desse discurso, desse sermão de Jesus, é um discurso sobre escatologia, em que se trata, na escatologia, da doutrina das últimas coisas. Jesus anuncia para um tempo não muito distante a vinda do Filho do Homem. E ele diz que essa vinda vai acontecer, mas para um período imediato, acontecimentos serão um prenúncio dessa vinda. Situações que nós podemos classificá-las como situações apocalípticas, que acontecerão nesse tempo que precede a vinda do Messias. Essa literatura apocalíptica, ela se desenvolveu amplamente a partir do 2º século a.C. e também nos primeiros séculos cristãos. Entretanto, quando a gente fala de apocalipse ou de literatura ou de fala apocalíptica, isso eventualmente e em tempos diferentes da igreja, isso surge, quebra as normas e os paradigmas da normalidade, e aí a gente se sente vivendo num tempo de exceção, num tempo de dificuldade, num tempo em que as pessoas elas se percebem como que se estivessem jogadas num caos, sem de fato ter noção daquilo que poderá acontecer. Então, essa expectação, ou esses textos apocalípticos, ele tem por si só um enorme poder na pregação. Para alguns inspira confiança, outros medo, outros também pode trazer esperança. Radicalismo de esquerda, radicalismo de direita, mobilizam forças, mas também
é uma situação que pode nos imobilizar, como nós estamos vivendo agora esse período de imobilidade. Ou seja, nós precisamos ficar parados, precisamos evitar os deslocamentos, e aí vem a oportunidade para outro tipo de ação, como a gente se dedicar mais à leitura e à percepção da realidade que nos cerca. Então o texto aqui que lemos, ele inicia expressando a admiração dos discípulos. Veja que eles não pensam ainda naquilo que Jesus está falando, mas pensam de dizer assim, admirados com a obra que estava sendo terminada do templo, e eles dizem assim, que pedras, que construção, que beleza arquitetônica daquilo que está sendo construído. E Jesus, na sua fala aqui, no contexto desse versículo, ele não questiona a grandeza do templo, que de fato era grande. Mas aí ele vai afirmar, vês estas grandes pedras. E o olhar de Jesus não vai muito longe. Ele sabe aquilo que o templo representa. O templo representa riqueza, poder, exploração e dominação. E, na verdade, ele está ali para mostrar que o papel do templo, no seu tempo, ele foi um papel que foi desvirtuado, assim como ele é também desvirtuado também dentro do nosso tempo. Então, aquele lugar era para ser o lugar da casa de Deus, da casa de oração, mas tornou-se um símbolo de dominação e de expressão. Na época da construção desse templo, foi mobilizado um grande contingente de pessoas, de maneira não voluntária, mas compulsória, que levou ao esgotamento dos recursos daquela nação, explorou o povo, levando a um sistema de semi-escravidão. E o discurso era que era preciso construir uma casa para Deus. Então, as palavras de Jesus sobre o templo levantam questões e perguntas sobre o seu fim iminente. Quando? Quando que isso vai acontecer? Que sinais haverá de que todas essas coisas acontecerão? Essas são as perguntas. Então, esse quando que nós encontramos no texto está relacionado com a destruição, enquanto que a segunda parte da pergunta tem a ver com os sinais relacionados ao evento escatológico da vinda do Messias. Havia em Israel a crença que a destruição do templo traria o início da tribulação. E Jesus afirma que as coisas não eram bem dessa maneira. O fim do templo não é o sinal seguro da segunda vinda. E o ponto central desse texto é que as pessoas, seja daquele tempo, seja do nosso tempo, elas não se devem deixar enganar por sinais. E quais são esses sinais? Jesus vai elencar eles aqui. O sinal da aparição de falsos messias ou de falsos profetas, o sinal de guerras e revoluções e o sinal de terremotos e epidemias. E o verso 9, ele busca refrear uma interpretação errada dos fatos, ou seja, nem todas as guerras e nem todas as catástrofes são sinais da segunda vinda, mas antecedem esses acontecimentos futuros. Em primeiro lugar, está aí essa visão e essa fala sobre os falsos profetas, ou seja, indivíduos que se utilizam de mecanismos de massa para enganar as pessoas mais humildes e piedosas com suas propostas. E que propostas são essas? Propostas de curas, propostas de sucesso econômico, de vitória sobre as enfermidades, e todo tipo de ação de prosperidade a partir da igreja. Desde que essa pessoa faça parte ou faça a sua parte. Ele diz, e que faça a sua parte de que forma? Entregando os seus dízimos, entregando as suas ofertas, entregando os seus recursos
para que isso venha a aplacar a ira de Deus e assim que ela possa obter aquilo que ela está desejando. Depois Jesus alerta, nesse mesmo texto, sobre as guerras e as revoluções em toda parte. Ou seja, o ser humano ele não está se entendendo, há brigas e há conflitos étnicos, religiosos, econômicos, é a ganância que está presente no nosso mundo, é a ganância que está presente na nossa sociedade. As nações querem a todo custo ampliar os seus mercados e para isso usam de todos os meios necessários, lícitos ou não, para obter os seus lucros. Então as guerras e as revoluções nem sempre têm um fim, no caso assim, de nobre, no sentido de dizer assim, é a defesa da pátria, é a defesa da soberania. Há guerras, como foi no caso da ação dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que foi uma ação de defesa e foi uma ação nobre no sentido que era livrar o mundo de uma tirania que se implantava com uma força muito grande. Então foi preciso que as nações livres desse mundo, do Ocidente e de outros lugares, se reunissem contra, por exemplo, aquela proposta da Alemanha nazista que se propunha escravizar todo mundo que não pertencesse à sua raça. No entanto, a maioria das guerras, elas não são assim. A maioria das guerras, elas priorizam interesses econômicos, como, por exemplo, o domínio de determinadas áreas onde se encontram riquezas naturais, onde se encontram minérios, coisas e elementos que são necessários para a indústria bélica, para a fabricação de armamentos que convençam outras nações que não vale a pena lutar contra aquela nação. Não vale a pena enfrentar aquele povo, dado que o seu poderio bélico, poderio militar, é muito grande. Então, guerras e revoluções têm a ver com o poder de uma minoria e nunca com o bem do povo em geral. Mas Jesus diz assim, elas irão acontecer, esse tipo de ação, esse tipo de guerra, irão acontecer e alcançar as pessoas em toda parte. E em terceiro, Jesus alerta para esse foco desse versículo 11. Quando ele diz assim, vai haver terremotos e epidemias e fome. Algumas versões mais antigas dizem assim, no lugar de epidemias, vai haver muitas pestes, o que é a mesma coisa, ou que tem o mesmo significado. Pestes, moléstias contagiosas, doenças infecto-contagiosas, elas estão presentes no mundo e se espalham com maior rapidez do que na antiguidade. Por quê? Porque as viagens a longa distância eram muito mais difíceis e hoje em dia essa globalização faz com que as pessoas estejam quase que simultaneamente nos mesmos lugares. Uma pessoa está aqui, está no Brasil hoje, amanhã já está na Europa e daqui 2, 3 dias já está no Oriente, já está no Japão, já está na China, já está em qualquer parte do mundo. Então, essa comunicação que trouxe tantos benefícios para a ciência e para o contato das pessoas, no entanto, traz também esses males. Hoje, uma doença na China, ela chega em poucas horas na Europa, nos Estados Unidos e, como nós estamos vendo, na América Latina. Então, esse histórico de epidemias, por exemplo, se a gente não se prender no mundo inteiro, mas se prender, por exemplo, no Brasil, essa história de epidemias, para nós aqui, ele surgiu com a vinda dos portugueses. A primeira epidemia que se registra aqui entre nós, ela aconteceu em 1563, que foi a varíola. E trazida por quem? Pelos portugueses.
que dizimou uma quantidade enorme da população nativa que não tinha no seu corpo ainda as condições de suportar uma coisa dessa. Então afetou essas populações indígenas que nunca tinham tido contato com tal tipo de enfermidade. O primeiro relato de tuberculose no Brasil é de 1549 e foi trazida por quem? Foi trazida pelo padre enfermo Manuel da Nóbrega. Em 1555, a doença se alastrou, infectando por volta de 1 em cada 150 habitantes desse país. A febre amarela, por exemplo, ela foi introduzida no Brasil com a vinda dos navios negreiros, causando um surto da doença na cidade de Olinda, em Pernambuco, e se alastrando pelo interior do estado de Pernambuco, chegando a Salvador em 1685. Enfim, o histórico das epidemias e o histórico das pestes, ele já vem, no caso do Brasil, ele vem desde o século XVI. Se nós falarmos, por exemplo, da peste negra, que alcançou a Europa entre 1333 até 1351, ou da peste bubônica, isso matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Ou seja, um número muito grande de pessoas. E mesmo assim, ela surgiu no Porto de Santos, no estado de São Paulo, e depois de 3 meses chegou ao Porto do Rio de Janeiro. Os primeiros relatos de epidemia de dengue no Brasil são de 1986, nas regiões Nordeste e Sudeste, e se agravou em 1990, com a introdução do segundo soro positivo chamado DEM2, e mais tardar, em 2001, com a introdução do terceiro soro positivo, DEM3. E atualmente a dengue é uma grande epidemia enfrentada pela população brasileira. Em 2015, se alcançou a cifra de 1.649.000 casos dessa doença em nosso país. Ou seja, atingindo uma grande parcela da população. A epidemia da Zika, ou da Zika vírus, como se chama, foi introduzida no Brasil na Copa de 2014. Quer dizer, é sempre fruto dessas aglomerações de pessoas, das pessoas que vêm de toda parte e que acaba trazendo. O sarampo, que se dizia que era uma enfermidade que estava erradicada e que não havia mais sarampo, voltou em 2019. Ou seja, nós estamos em plena, novamente em pleno combate do sarampo, que não é um surto no Brasil, é um surto mundial. E 2020 está aí com o Covid-19, ou o coronavírus. E a população, nós que fazemos parte dela, tem sido alertada para a gravidade dessa epidemia, tem sido alertada para quais são as ações que devem ser feitas, tem alertado da necessidade de todo tipo de higienização, como, por exemplo, lavar as mãos com frequência. E tem uma coisa que não se está falando muito porque é difícil para as pessoas. Os chineses que já estão como que na curva descendente, por conta do alto grau de isolamento e de quarentena que foi praticado na China, mas eles descobriram que um dos meios mais rápidos de propagação dessa enfermidade
é o dinheiro, e principalmente o dinheiro em moedas. Ou seja, o vírus sobrevive muito tempo no papel moeda, mas muito mais tempo ainda nas moedas, no metal. Daí que eles estão lá decidindo, né, em destruir milhões e milhões de moedas para ser uma forma de conter a epidemia. Isso quase não se fala aqui, isso quase não está se falando aqui, porque esse negócio de queimar ou de fazer dinheiro desaparecer, ainda mais brasileiro, né? Se a gente começar, ou se o governo começar a falar num tipo de coisa dessa, a primeira coisa que vai começar a aparecer é muitas memes, é muita brincadeira, tipo, manda lá para casa, manda esse dinheiro para mim, não queima não joga fora, eu desinfeto ele, e começa a falar coisa assim, e parece que a gente está falando de uma brincadeira. Mas a coisa é muito séria. Jesus disse assim: as epidemias irão acontecer. Mas ele diz, em Mateus 24:6, que é como se fosse um texto paralelo, ele diz: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer e ainda não é o fim. Ou seja, não se assuste, mas não se assuste não quer dizer que não faça nada. Está implícito aqui: tome os cuidados necessários, obedeça as regras de relacionamento entre os irmãos e obedeça essas orientações que estão sendo dadas. Não se esqueça que Deus está no controle. No entanto, há precauções e ações que nós precisamos tomar. Há ações que nós precisamos colocar em prática na nossa convivência. Deve perseverar entre nós e deve se manter entre nós a orientação de exortação à perseverança. Não vamos desanimar. Não vamos ficar em casa e ficar prostrado, abatido. Não vamos ficar em casa e ficar assim, temerosos e depressivos. Não. Devemos estar de sobreaviso, atentos, vigilantes e também tomando consciência que é uma oportunidade da gente dar testemunho. Ou seja, agora eu posso pegar o meu celular, o meu aparelho, seja ele como for, mais moderno, menos moderno, mandar uma mensagem para alguém, mandar uma palavra, indicar um canal como o nosso, e dizer assim: ouça uma mensagem, ouça essa palavra, se edifique, ouça esse cântico, ouça esse hino. Não estamos nos reunindo, não estamos indo à igreja, mas estamos de sobreaviso. Ficar de sobreaviso é isso. Estamos atentos, estamos tomando ciência do que está acontecendo. O tempo entre a espera e o cumprimento das coisas apresenta para nós uma série de desafios para a igreja. Ou seja, a igreja não vai ser poupada de desafio. Não existe isso. A gente tem ouvido pessoas dizer assim que a igreja não vai sofrer nada, que não sei o quê, que a igreja... Isso não é bíblico. A Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar dificuldades, vocês vão enfrentar guerras, vão enfrentar epidemias, vão enfrentar situações difíceis. No entanto, ela é como um barco que se defronta com essas ondas, só que nesse barco está Jesus Cristo, que é aquele que conduz a nossa vida. Então, meus amados, a comunidade é chamada a perseverar diante dessas situações difíceis. É preciso desvendar a realidade, perceber os fatos, conhecer a palavra do Evangelho. É preciso desidealizar a igreja, achando que ela supera ou ela não enfrenta nada dessas situações, e encarar os problemas com realismo e com consciência tranquila, dizendo assim: nós somos servos de Deus, é verdade, Ele cuida de nós, mas vamos cumprir aquilo que nos é determinado, vamos cumprir as determinações. Somos chamados para isso. Estamos vivendo um tempo assim, como se fosse uma nova era apocalíptica. Por outro lado, os acontecimentos
do planeta aponta para o início do desmantelamento do sistema planejado pelo ser humano. A Terra está gemendo aí em agonia por causa de tudo que está se passando. O clima está sendo alterado em toda parte, calores e frios insuportáveis em determinados lugares, em determinadas regiões da Terra, a fome que se alastra, principalmente na África, mas também aqui tem situações de fome. E a gente fica vendo certos relatos por aí, são milhões e milhões, por exemplo, numa situação como essa que estamos enfrentando, são milhões de trabalhadores informais, e o que a gente ouve quando escuta a palavra dessas pessoas, eles dizem assim, fique em casa. Tá bem, fique em casa, mas eu só ganho quando eu saio, eu só ganho quando estou na rua, eu só ganho quando eu ponho o meu carro na rua, eu só ganho quando eu ponho o meu carrinho de lanche na rua. Como é que a gente vai ficar em casa? Então isso é uma situação de extrema gravidade para a economia, para as pessoas, para a alimentação, para ter algo dentro da sua casa. Essa semana eu estava ouvindo um garoto de 16 anos, ele dando esse depoimento. Minha mãe, empregada doméstica, ganha R$1.000, ganha um salário mínimo. E não está dando para a gente viver. Eu estou ainda procurando um trabalho, o garoto dizia, num desses depoimentos. Eu estou procurando trabalho, mas o que a minha mãe ganha não está dando. Hoje eu estou indo dormir com fome. É isso que ele disse na palavra. Então, meus amados, devemos estar prontos a responder a todas essas questões e orar para que Deus abençoe, não só a nós, mas abençoe a essas pessoas, e que Ele nos ensine a confiar e a crer que há um Deus que está conosco e que não vai nos abandonar. Seu amor por nós é algo que nem nós mesmos somos capazes de entender. E, no entanto, Ele nos ama e Ele nos sustenta em meio às crises. O que faremos como igreja para anunciar esses eventos? De que maneira o Evangelho deve ser pregado às nações? Como fazer para que o mundo leve a Bíblia a sério? A essência do capítulo 21 de Lucas é a necessidade da pregação e do testemunho em situações catastróficas e epidêmicas como essa que nós estamos vivendo nesse momento. Então a comunidade cristã tem um grande desafio pela frente. Nós devemos ser aqueles que avisam daquilo que está por acontecer, mas baseado no Evangelho, baseado na palavra. Não devemos ficar de braços cruzados. Devemos viver nossas vidas, devemos trabalhar, estudar. Acima de tudo, devemos adorar a Deus. E adorar a Deus certo de que a sua vinda se dará muito em breve. E quando ela acontecer, não será um acontecimento entre outros, mas será o acontecimento. Ou seja, não vai ser preciso avisar a ninguém, porque todos saberemos que o Senhor da igreja está vindo para ficar com os seus. E a palavra diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, eu termino essa palavra dizendo: estamos vivendo uma crise, mas não desanime. Confie em Deus, confie na palavra de Deus, busque a Deus, ore ao Senhor. Ele é o Pai amoroso, que está vendo tudo aquilo que está acontecendo. E Ele há de cuidar de nós, de mim e de você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe aqueles que são mais velhos e mais idosos no meio da sua família. E assim nós estaremos cumprindo a vontade de Deus em nossa vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém.